E fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Graças a Deus começamos mais uma semana, e é uma semana bem atípica, né? Operamos na segunda, não temos pregão na terça, voltamos na super quarta, mas graças a Deus aí, uma semana bem legal. Hoje já deu pra fazer uma grana ali que já vai saudar o dia de amanhã, tá? Um dia bem interessante. Foi atípico, tá? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Quem tava comigo lá na sala ao vivo pôde ver o que eu fiz, o racional, o porquê da minha execução, tá? Eu recebi uma mensagem ali de um ex-aluno, ele questionando ali que eu tava fazendo uma operação, se eu mudei a forma como eu executo e tudo mais. Eu falei, cara, lógico que não. Hoje foi um dia atípico, eu estava disposto ali e vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo, tá ok? Fica comigo até o final, preste atenção. É muito fácil você vir aqui questionar sem entender. Todos nós aqui na frente da tela em algum momento fazemos algo ali que diverge um pouco. E isso daí não é nenhum demérito, tá? Você tem que só observar se você está dentro do seu gerenciamento. Porque é tudo o que eu bato na tecla. Está dentro do GR? Continue. Não está dentro do GR? Muda de uma vez por todas. Eu sigo à risca aquilo que eu faço, tá? Eu antecipei uma entrada hoje, mas vamos aqui pro vídeo, sem mais delongas, tá? Antes, só deixa aquele like, aquele comentário, não se prenda a aprender sem dar aquela moral pra nós, por favor, ajuda a gente aí a elevar esse conteúdo, a levar mais assunto de real, como que o mercado funciona, beleza? Então, deixa seu like se você quiser conhecer um pouco do nosso trabalho, e isso é o mais importante, tá? Você aprender de verdade aquilo que a gente está fazendo, principalmente na sala ao vivo, porque é muito legal aqui passar aqui a leitura, mas se você não estiver lá na sala ao vivo junto com a gente, você não vai conseguir entender de fato o que eu estou fazendo, o que eu estou enxergando e por que eu estou executando. Essa que de fato é a principal informação, fechou? Então vamos aqui ao nosso vídeo. Vou falar pelos 5 minutos aqui só para iniciar, tá? O pregão de sexta-feira foi um baita pregão, a gente conseguiu pegar ali praticamente todo o início do movimento vendedor, tá? Eu acabei saindo dessa baguncinha aqui, peguei lá praticamente na raiz aqui do início do movimento, foi bem legal, não consegui participar da compra, foi talvez até um pouco de omissão ali, tava meio receoso, mas graças a Deus deu tudo certo. Vamos aqui pro nosso vídeo mostrar hoje, tá? Segunda-feira. Tô até gravando mais cedo porque eu acredito que o mercado não vai sair muito desse range aí não, para esperar o pregão de quarta-feira para sair do lugar. Não tem muito o que falar do movimento de sexta, tá? Porque o movimento de sexta e a abertura, esse movimento final, travou um pouco a nossa expectativa. Minha expectativa era do preço abrir um gap de alta para fazer essa manipulação. Tinha um FVG dos 5 minutos aqui, que ele faltou uns centavos para executar, mas show de bola. Sempre falo, não vou mudar, isso para mim é crucial, você enxergar o mercado nessa seara. Isso daqui para mim é crucial, tá? A leitura e a explanação de uma referência dos 50%. Abaixo para você comprar, acima para você vender. Eu acabei cometendo um erro, tá? E isso não, de novo, não é demérito, não venho aqui para tentar me justificar, porque eu nem preciso disso. Minha justificativa é só para os meus alunos. Só vou mostrar para vocês aqui onde eu fiz e o que eu fiz no pregão de hoje. A minha leitura, eu até postei lá no meu Instagram que a foto inicial do meu trade era esse daqui, tá? Essa era a minha estrutura. A minha intenção era executar exatamente abaixo da vela dos 50%, que era essa dos 5 minutos, que era esse FVG aqui dos 50%. Se você observar certinho, na verdade tá aqui, né? Coloquei no lugar errado. Se você observar, eu falei assim, opa, falei com os meninos, ó, eu quero a movimentação de stop dessa vela, desse candle 3 dos 5 minutos. Coincidentemente ou não, estava na zona dos 50% do dia, então é ali que eu vou executar. E olha só onde que meu stop vai ficar. Meu stop vai ficar abaixo da vela 2 ou 3 do 1 minuto, tá? Que era exatamente aqui, ó. Meu stop era esse. Por que eu estava acreditando nisso? Porque eu vou dar espaço para o mercado talvez manipular. Eu não acredito na primeira movimentação que o preço vai passar direto dessa zona, porque se passar, talvez a gente vai tomar um stop, vai ter que fazer uma segunda entrada. Então minha operação ficou presa aí. Eu não gosto de operar na abertura de mercado à vista, tampouco de americano, menos ainda em horário de notícia. Mas eu
como era feriado, hoje eu falei assim, o mercado nem vai ter tanta liquidez, depois esse movimento explode aí. Estava enxergando muito essa liquidez aqui para ser consumida. Falei, vou atrás dessa liquidez. O preço travou nesse FVG, ficou sambando. Eu falei, opa, prestem atenção que isso aqui pode ser a oportunidade pra gente. Um erro que eu cometi, na verdade, o primeiro erro que eu cometi. Eu vi essa liquidez sendo criada aqui, ó. Até falei com o pessoal, mas eu ignorei. Eu vi essa liquidez sendo criada, eu ignorei ela. Eu vacilei ali nesse movimento. E aí, esse IFVG dessa vela mais agressiva do 1 minuto já confirmou a sua inversão e eu já acabei executando. Felipe, você comprou acima dos 50%? Sim, eu estava disposto a ver esse mercado me executar para vir e voltar. Tanto que no vídeo a minha operação, em momento nenhum, eu tirei ela daqui. O trade ficou plotado, posicionado. Eu não tirei essa ordem, porque eu acreditava em muito que o mercado iria lá. Aí, mas você está fazendo preço médio agora? Não. Eu não entrei com a minha mão pesada ou normal aqui, tá? E aí você vê como você opera. Felipe opera com 5 contratos, tá bom? Se 5 contratos é sua mão principal, ou seja, você opera com 5, essa entrada aqui ela vai ser com 1. Aqui que vão ser com 4, ou essa entrada com 2 e o restante aqui. Felipe opera com 10, essa entrada aqui, 2, 3 contratos e o restante aqui embaixo. Porque o seu médio ele vai ficar compatível, você vai ter espaço para trabalhar. Se você entra com sua mão pesada aqui, olha o tamanho do seu stop, não faz sentido. E aí o mercado acabou na abertura do à vista, ele ficou sambando aqui. Eu falei, olha só, isso aqui tá bem agressivo, tá bem chato, porque não tá saindo do lugar. Então tem que tomar muito cuidado com isso daqui, porque isso aqui pode ser um baita de um problema pra gente. E aí, dito e feito, tá? O mercado à vista veio, limpou toda a liquidez, veio limpar a liquidez onde eu mais acreditava que poderia acontecer mesmo, tá? Que era a vela. E aí, somado a isso, veio nesse movimento aqui. A entrada ideal, que eu falei com o pessoal, a entrada ideal era aqui. Tanto que eu tenho uma marcação exatamente aqui, ó. Que é uma zona de order block de pavio, que é do jeitinho que eu gosto, do jeitinho que eu mostro todos os dias para vocês, tá? Então não venham querer cagar regras aqui, colocar situações que estão totalmente atípicas, porque hoje também foi um dia atípico até para mim. Tá? Então eu gosto de bater muito nessa tecla, gosto de ser muito transparente aqui para evitar situações como essa, que são exatamente essas movimentações aleatórias. Não sou o cara de fazer preço médio, não gosto de fazer preço médio, não acho saudável fazer preço médio. E aí? Foi o que foi uma vela muito atípica também, que foi a vela do mercado à vista. Felipe, se ela tivesse passado aqui e fosse lá te estopar, ia me estopar na mínima, porque era onde estava, eu acabei aumentando aqui, né, coloquei meu stop aqui na mínima, era onde estava meu stop, mas em momento nenhum desacreditei dessa situação, porque era onde nós estávamos acreditando na manipulação e, se necessário fosse, fazer uma reentrada aqui embaixo. Felipe, mas quando você faz preço médio, você perde a referência do seu stop em momento nenhum. Se você está consciente com o que você está fazendo, se você entra de forma saudável, o problema do operador do preço médio é que o cara coloca a sua mão máxima já na sua primeira ordem de execução e não contente, deixa o ego falar mais alto, aumentando a sua mão cada vez que o preço vai contra a sua operação, ignorando, principalmente porque quem opera em mesa não tem aquele controle ali, fala assim, poxa, eu posso perder, o cara não tá valorizando o dinheiro, tá? Então muito cuidado quanto a isso. Se eu tivesse esperado, seria sido o único trade, não teria sido só para ter tomado um baita de um calor, e obviamente teria pegado um trade muito mais tranquilo e muito mais saudável, né? Mas é isso aí, foi essa a minha leitura, foi essa a minha visão, o mercado acabou indo. Eu gravei, não sei porque eu acabei travando a gravação com os 500 pontos, mas o alvo técnico foi aqui na máxima, foi bem tranquilo. O mercado foi lá, deu uma volta aqui, isso aqui é super natural, então ele vai deixando FVGs, você vai simplesmente aguardando e essas entradas aqui dão potencial para você aumentar mais ainda a sua mão. Eu acabei saindo desse trade, o trade foi bem tranquilo ali, não deu nem hora do mercado americano, a gente já tinha executado, porque eu falei, olha lá, se o mercado à vista fez isso, o mercado americano também pode. Se ele for a favor, ótimo, mas ele está numa zona de liquidez, e zona de liquidez o mercado tende em aberturas de à vista americano e principalmente em notícia, quando abre e coincide numa zona de liquidez, o mercado tende a dar uma sacaneada. Então muito cuidado, tá? E acabou voltando aqui, eu acabei nem me preocupando com essa operação, foi um trade bem legal aqui, deu essa baita de reversão.
Esse tipo de trade eu evito de fazer, mas é muito interessante, tá? Porque é a manipulação de uma zona legal. Por que eu tô falando que eu evito de fazer, mas é muito interessante? Porque sexta-feira foi essa mesma situação. O mercado tava num topo lindo, lindo, lindo. Falhou a primeira vez, deixou deriva, fez um movimento ali que eu tava coincidindo, muito interessante. Começou a reversão, eu falei, olha lá, interessante que foi bem no pós à vista. O mercado jogou a vela para cima e começou a voltar. Então, paciência e execução. Felipe, você está mudando a sua forma de executar, eu estou me adaptando ao que o mercado está entregando. Tá? Então, se você fica preso aí a um setup ou você aí 100% acerta sempre, nunca erra, nunca fez algo ali que você no final vai se arrepender, Felipe, mas e quando você toma stop? Quando a gente toma stop, a gente toma stop. Eu sempre deixo aqui as informações, eu sempre falo, eu não tenho problema nenhum com isso. Então, só tomem cuidado, tá? Errar e acertar, eu acho que ainda é pior, porque quando você erra, e igual no caso de hoje, faz uma operação, erra, acerta e depois fica com aquele peito inflado, eu não vou errar nunca, então é só ficar fazendo o preço médio, não vem com esse sentimento. Se vai fazer algo assim, tenha pelo menos a consciência de você acreditar, repito, acreditar no seu GR. O GR é muito importante. Não vejo esse mercado andando muito, tá? Você tá vendo aqui uma manipulação bem legal do próprio movimento do dia. É a manipulação da manipulação. Foi a abertura do à vista que jogou o preço lá para baixo na primeira vez. O americano devolveu tudo, mas não conseguiu dar continuidade. Preço travado, super normal. Amanhã feriado. Quarta-feira nós voltamos. Atenção, você tem liquidez aqui nas duas extremidades. Felipe, mas mais uma liquidez na mínima? Sim. O preço não tá fazendo esse movimento aqui. Que movimento é esse? Eu vou até melhorar aqui, ficar mais ou menos assim. É o alargamento, tá? Então preste atenção, que a tendência ela é de alta, não mudou. Então a expectativa de quarta-feira, se caso acontecer, esse trade aqui eu acho que vai ser muito interessante, tá? No mercado já confirmar o rompimento e voltar rápido testando essa zona. Felipe, se manipular aqui antes. Preste atenção, tem mais 60 minutos de pregão aí, 55 minutos de pregão. Vamos ver se ele já não consegue confirmar essa manipulação. Tem um belo de um IFVG aqui, somado a um FVG, uma zona de BPR, um FVG interno aqui também, bem legal para ver se talvez o mercado já fazer isso. Se não conseguir hoje, preste atenção no pregão de quarta-feira para justificar essa oportunidade. Fechou? Felipe, eu quero é vender, eu tô achando que esse cara vai cair. Não corrigiu 50% da pernada do pregão de sexta-feira. Então, talvez esse preço vá subir de forma enganosa no primeiro movimento ou no primeiro momento ali, da primeira hora do pregão de quarta, para entregar de fato essa correção e aí sim a gente começar melhores oportunidades de comprar lá embaixo. Fechou? Menino dólar, eu não tô entendendo o que acontece com o dólar. Enquanto o índice está dando muitas oportunidades, o dólar tá bem travado, demorando, olha lá. Confirmou o trade ali, bem legal, graças a Deus ali o mercado entregou a leitura que a gente tinha programado, né, pro pregão de sexta-feira. Ele já abriu indo pro alvo, até pagou bem mais, depois deu uma bela de uma voltada aí. Para hoje você não tinha muito o que fazer, tá? A expectativa do pregão de hoje, para quem veio com as informações de sexta-feira, era essa liquidez ser consumida, o mercado não consumiu. Ele tem um leve de um fechamento aqui, não é o melhor dos mundos, mas tem um leve de um fechamento aqui manipulando. Hoje acabou confirmando a manipulação da manipulação. Só que na hora de entregar o movimento, não teve forças, né? Travou aqui nesse topinho. Tinha esse FVG, eu até marquei esse FVG lá com o pessoal, mas assim, eu não vou entrar no toque. Eu vou entrar numa mini ideia de confirmação. Essa ideia de confirmação, ela acabou aparecendo no minuto. Mas é um trade de um minuto que assim, você tem que estar muito convicto da sua posição vendedora e acreditar demais. Por quê? Porque o mercado toca a sua zona, tocou lindamente. O mercado virou aqui, não é o ideal, tá? Não é o ideal. E quando faz o reteste certinho na zona de demanda, de oferta, perdão. E aí o mercado começa a andar. Mas um dia como hoje, véspera de feriado, o mercado já travado. Até aquele momento ali, você tinha uma amplitude de 15 pontos com uma manipulaçãozinha. Meu amigo, vou de novo. Não vejo, tá? Ah, mas deu certo. Ah, mas eu teria pegado um baita de um trade, teria tido resolvido o meu dia. Cara, não vale a pena. Isso daqui
não vale a pena. Pregões, quando o mercado está nessas configurações, cuidado. Olha só, nós temos um range de 18 pontos. Ele está replicando o que aconteceu num dia desses aí para trás. Então, muito cuidado. Nem vou inventar muito aqui não. Como eu falei do índice, e um pouco diferente para o dólar, é só que o dólar conseguiu ficar preso exatamente na referência do pregão de sexta. O índice conseguiu dar uma manipulação dupla, mas isso ali não entrega pra gente algo que vá justificar uma oportunidade claríssima, igual eu mostrei pra vocês. Então, no mais, é isso. Tenha paciência para operar. Quer de fato entender antes de ficar aqui falando A, B ou C? Entra na sala para você entender como que de fato funciona, tá? Em tempo real. Ah, Felipe, eu gostei, é isso mesmo. Agora eu estou entendendo porque antes eu só via nos seus vídeos. Bacana, não, Felipe? Realmente isso aqui eu não concordo muito. Show de bola, cara. Cada um segue aí, a gente vai se respeitando e firme na nossa caminhada, fechou? Mas é isso, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!